Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou cofundadora aqui da Bicompliance, sou advogada especializada em compliance e proteção de dados e hoje eu vim falar com vocês sobre o caso do Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, e o que isso tem a ver com o compliance. Bom, então para quem não sabe, em março de 2022 teve um vazamento de um áudio enviado por esse ex-deputado, Arthur Duval, no qual ele fez várias declarações machistas e de muito mau tom sobre as mulheres ucranianas, enquanto ele realizava uma viagem, aliás, para promover uma ajuda humanitária no país. Bom, a gente sabe que esse caso é controverso, que ganhou muito espaço nas mídias, e nos debates sobre ética, sobre posicionamentos, A gente não vai entrar nesse podcast sobre o que está acontecendo de uma forma política, tá? Esse objetivo não é um posicionamento político, mas sim, o nosso objetivo aqui é entender qual é a relação desse tema, desse caso com o compliance, com a ética. Então vamos lá, o que aconteceu? A gente teve esse vazamento desse áudio do Arthur Duval, ele acabou até renunciando ao cargo, mas ainda assim o Comitê de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo instaurou um processo para cassação dos direitos políticos, Então, no dia 17 de maio, teve uma votação. Então, o Arthur Duval perdeu seus direitos políticos por 8 anos em uma votação que foi feita ali pelos presentes na sessão, E essa cassação teve como base a lei da ficha limpa, E o argumento principal foi a falta de decoro parlamentar. Bom, mas o que isso tem a ver com o compliance, Tem a ver com o compliance porque o que essencialmente aconteceu nesse caso foi que uma pessoa, o Arthur Duval, ele quebrou um procedimento, e isso quem está dizendo é a votação que teve na ALESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, nessa votação, ficou instituído, ficou decidido que, de fato, o Arthur Duval ele quebrou um procedimento interno, que foi a falta de decoro, e isso passou por um comitê de ética, e foi aberta aí uma votação para decidir qual penalidade seria aplicada. Bom, exatamente o mesmo cenário acontece dentro das empresas quando a gente fala de compliance. O compliance também estabelece regras de conduta, regras para os colaboradores que eles devem seguir para estarem alinhados com a ética. E também, se os colaboradores quebram essas regras e atuam de uma forma não conforme as regras, também a gente vai acabar tendo que analisar esse caso e ter uma aplicação de uma medida disciplinar até mesmo por um órgão colegiado, por uma série de pessoas ou por um comitê de ética, como a gente está acostumado a chamar também. Então, a gente vê que tem muita relação desses dois casos, Os dois casos aqui, tanto dentro da empresa quanto o caso do Arthur Duval, o ex-deputado, a gente está falando de uma atuação ética, de uma necessidade de atuação conforme procedimentos estabelecidos por uma instituição e a aplicação de alguma medida pelo fato de não se agir com conformidade. Mas o que esse caso pode trazer para a gente, Como que esse caso pode nos afetar? Eu acho legal a gente refletir sobre esse caso se isso acontecesse na nossa própria empresa, Então, se algum colaborador agisse dessa forma, como que seria a sua relação na posição do compliance ou na posição de um colaborador que está recebendo essa informação, que um outro colaborador da empresa agiu dessa forma, e teve áudios vazados com tanto machismo envolvido, com tanto mau tom envolvido nessas declarações. Qual é que seria a sua reação? Qual seria a reação da sua empresa? Como é que o compliance iria agir, Como que o comitê de ética talvez ia tratar essas questões? E isso é relevante para a gente porque toda vez que a gente reflete sobre um potencial conflito, antes que esse conflito aconteça, a gente se prepara para o futuro. A gente se prepara para um momento que a gente tenha que enfrentar dilemas éticos como esses, dilemas que são essencialmente difíceis da gente conseguir solucionar. Então, se você exerce esse poder de reflexão antes de algo semelhante acontecer, você tem muito a ganhar, Isso enriquece
o seu conhecimento, a sua reflexão, até o seu autoconhecimento para você entender como é que você se posicionaria nesses casos. Então, toda reflexão ética é válida, por isso que é legal a gente entender como que esse caso está relacionado com o compliance e como que a gente pode evoluir com esse caso também. Bom, pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado desse podcast e até a próxima.